Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com você, meu querido amigo, meu querido irmão e irmã, que tem nos acompanhado aqui. E mais uma vez nos reunimos para estudar a Palavra de Deus, dando continuidade na nossa série Maturidade, a série pela carta de Tiago. E hoje nós vamos meditar no capítulo 4, dos versículos de 1 a 12. O texto diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? No estudo de hoje nós veremos uma realidade das nossas vidas. Nós estamos em constante guerra. Existem muitas guerras, né? Não só no nosso mundo, no nosso país também. Nós vivenciamos aí guerras políticas, né? Uma guerra contra o coronavírus, mas na nossa vida também nós temos guerras. A questão é, que tipos de guerras nós estamos travando? Elas são guerras boas ou ruins? São guerras que Deus aprova nós estarmos lutando ou que Ele desaprova? O texto aqui nos diz, vai nos lembrar aqui de 3 guerras erradas que geralmente nós estamos enfrentando, que geralmente nós estamos batalhando nelas, mas que não deveríamos estar batalhando nessas guerras. A primeira que o texto nos cita são as guerras de uns contra os outros, as guerras entre os irmãos. Tiago, ele não só aqui nesse texto que nós estamos estudando hoje, mas ao longo de sua carta inteira, ele nos fala de alguns tipos de guerras, de lutas que as pessoas têm umas com as outras, e principalmente os irmãos em Cristo, que não deveriam guerrear entre si, estão guerreando. Nós já vimos aqui a luta que tem geralmente entre as classes sociais, né? Muitas vezes um favorecimento daqueles que têm um recurso financeiro maior e um menosprezo para aquele que tem um recurso financeiro menor. Tiago ele vai falar também das lutas entre posições trabalhistas, né? Entre patrão e o trabalhador, geralmente com um aumento de trabalho, uma ausência de um salário ou até de um salário digno, não é? Ele fala também, e nós já vimos uma parte sobre isso, sobre as lutas dentro das igrejas. Muitas pessoas que querem cargos, né? Querem destaques, querem posições para serem então admiradas dentro da igreja.
e ficam lutando entre si, né? Uma querendo derrubar a outra, uma querendo se sobressair a outra. Isso é muito triste, é algo que não deveria existir, nós precisamos tomar cuidado com isso. E também as lutas pessoais, né? Quando existem os famosos desafetos, né? Quando uma pessoa não gosta da outra, então começa aquele falatório, né? Um fala mal do outro, começam aquelas fofocas, começa um querer destruir a imagem do outro, um fazer de tudo para que o outro então saia da igreja, né? Isso é muito triste, meus irmãos, é algo que não deveria existir em um ambiente de igreja. Nós devemos tomar muito cuidado com esse tipo de guerra, pois ela é demoníaca, ela não vem de Deus, não é uma guerra que nós devemos travar, né? Um outro tipo de guerra que o texto nos mostra aqui são as guerras contra nós mesmos. Muitas vezes estamos batalhando aí com os nossos desejos egoístas, e esses nossos desejos egoístas também provocam mais e mais guerras, provocam outros tipos de brigas, outros tipos de mal-estar nos nossos relacionamentos. O nosso egoísmo, ele atrapalha demais a nossa vida. Não só o nosso relacionamento com as outras pessoas, porque vai fazer com que nós queiramos pisar, né, em outras pessoas, vamos querer deixar de lado o interesse das outras pessoas e colocar o nosso interesse acima delas, mas também atrapalha o nosso relacionamento com Deus. E as nossas orações, então, passam a não ser respondidas por Deus, como o Tiago nos mostra aí no versículo 3, né? Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então aqui nós vemos uma bênção, né? Quando Deus não responde às nossas orações, e Deus ele não vai responder todas as nossas orações, graças a Deus que Ele não responde todas as nossas orações, porque tem muitas orações que são feitas com motivos errados, com motivos orgulhosos, pela nossa vaidade. Nós precisamos entender que a oração, ela tem o papel de nos transformar à semelhança daquilo que Deus quer, e não transformar Deus à semelhança daquilo que nós queremos. Nós devemos parar de orar para que a nossa vontade se cumpra aqui nessa terra, mas para que a vontade de Deus seja realizada nas nossas vidas. Esse é o real motivo da oração, transformar o nosso coração e não mover o braço de Deus e fazer com que Deus então seja obrigado a nos abençoar e obrigado a cumprir as nossas vontades. Tudo isso é vaidade, tudo isso aí é ambição, né? É cobiça. Precisamos tomar muito cuidado com isso. E o texto nos diz também que um terceiro tipo de guerra que nós vemos aqui muito forte nesse mundo é a guerra contra Deus. E essa é a pior guerra que pode existir. É a guerra que a maioria da humanidade está, e nós não devemos entrar nesse tipo de guerra. Mas, quando nós paramos para pensar, a raiz de toda guerra, a raiz de toda rebelião é sempre uma guerra contra Deus. É sempre porque nos revoltamos contra Deus, e isso faz com que surjam outras guerras. Nós declaramos guerra contra Deus quando nós queremos manter a amizade com os inimigos de Deus. E quem que são esses inimigos? Bom, nós falamos aqui de 3 guerras, né? Vamos falar agora dos 3 inimigos de Deus, que quando nós nos aproximamos desses inimigos, nós estamos declarando guerra contra Deus. O primeiro inimigo que o texto nos fala aqui é o mundo. Aí no versículo 4, Tiago até usa o termo de adúlteros, né? São aquelas pessoas que estão abandonando o seu compromisso com Deus para se unir a esse sistema podre e pecaminoso que é o sistema mundano, e querem ser amigos do mundo. O Antigo Testamento traz muito essa expressão, né? Muitos profetas usam essa expressão do adultério para nos lembrar, né, que nós temos um casamento com Deus e muitas vezes estamos abandonando a Deus e buscando outras paixões, outros prazeres.
é um verdadeiro adultério mesmo, né? Mas a amizade, então, com o mundo deve ser vista dessa forma, né? Como um pecado terrível. Isso é a idolatria. O mundo é um inimigo direto do nosso Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado, né? Um outro inimigo é a carne. O versículo 5 aí vai falar que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. E ele quer nos controlar. Ele quer controlar o nosso corpo. Mas temos a nossa carne pecaminosa também, né? É interessante nós entendermos a diferença entre corpo e a carne. O nosso corpo, ele é neutro, né? Mas a nossa carne é a nossa velha natureza pecaminosa. Então, quem que vai controlar o nosso corpo? Vai ser o Espírito Santo, né, que é santo, como o próprio nome diz, que não tem pecado, que só vai fazer o bem, que vai fazer a vontade mesmo boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. Ou quem vai controlar esse corpo vai ser a carne, que é pecaminosa. Jesus Cristo morreu por nós na cruz, pagou o preço do nosso pecado, né? Tirou de nós, nos tirou do poder do pecado, mas nós ainda estamos na presença do pecado. Enquanto nós vivermos aqui neste mundo, nós ainda estaremos na presença dessa carne pecaminosa, que devemos buscar a morte dela todos os dias. Mas, se dermos lugar a ela, ela é um inimigo de Deus. Nós vimos que o mundo é inimigo do Deus Pai, né, o Deus criador de tudo, e o mundo se rebelou contra ele. A carne é inimiga também do Deus Espírito Santo, pois ela quer que o nosso corpo realize vontades que vão contra a vontade do Espírito Santo. Então precisamos tomar muito cuidado para que o nosso corpo glorifique a Deus. Como? Sendo usado pelo Espírito Santo e não pela carne. E o terceiro inimigo que o texto nos mostra aqui é o diabo. O diabo é o verdadeiro adversário de Deus e da igreja. Ele está sempre presente, buscando lutar contra a igreja, buscando fazer com que os cristãos caiam no pecado, para que eles desobedeçam a Deus, para que eles não venham a experimentar o máximo da presença de Deus nas suas vidas, né? E uma forma que o diabo atua nas nossas vidas é procurar nos inchar, né? Inchar o nosso ego, a nossa vaidade, para nos tornarmos cada vez mais orgulhosos, para que pensemos que podemos caminhar numa carreira solo, né? Podemos fazer voos solos, não precisamos de mais ninguém, podemos fazer tudo sozinhos. Nós não precisamos de igreja, nós não precisamos de amigos, nós não precisamos de ninguém, podemos caminhar sozinhos. É dessa forma que o diabo age, meus irmãos, inflando o nosso ego. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E, por fim, né, falamos de 3 guerras, 3 inimigos, e o texto termina também nos falando de 3 ações para termos paz em meio a essas guerras. O versículo 7, ele nos diz para nos sujeitarmos a Deus. Diz assim, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, qual que é a arma para enfrentarmos o diabo? Não é você fazer um sinal, né, da cruz, não é você deixar uma Bíblia aberta ali na sala da sua casa, não é você usar um óleo especial que veio de Israel, uma água, né, que alguém orou por ela. Não é isso. Nós por nós mesmos não podemos fazer nada. Mas a dica aqui que o texto nos dá é: devemos nos submeter a Deus, nos sujeitar a Deus. É entender a hierarquia que nós temos, né? Que Ele é o nosso comandante, Ele é o nosso capitão, né? Ele que está acima de nós, nós estamos abaixo dele. Nós só precisamos nos sujeitar a Ele, né? A Deus, e Deus vai expulsar Satanás. E Satanás então vai fugir de nós. Agora, esse ato de submissão é um ato de volição, ou seja, é um ato de vontade, né? Então nós precisamos ter esse ato aí pela nossa própria vontade e orar a Deus, né? Que a nossa vontade não se cumpra, mas que se cumpra a vontade dele, para então nos rendermos aos pés de Cristo
e que Ele então faça a vontade dEle nas nossas vidas. O versículo 8 nos diz também para nos aproximarmos de Deus. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então, como nós podemos nos aproximar de Deus? Ele já permitiu isso, né? Ele já deixou o caminho aberto ali para nos aproximarmos dele. E nos aproximamos dele através de um arrependimento genuíno. Quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós pedimos perdão, quando nós pedimos para que ele nos purifique de todo mal. Quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais semelhantes a ele nós seremos. E por fim, a terceira ação é nos humilharmos diante de Deus. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então devemos nos humilhar diante do Senhor. Não só de uma forma externa, né, de ficarmos nos ajoelhando. É muito bom nós orarmos ajoelhados, sim. Mas, em primeiro lugar, nós devemos dobrar o nosso coração diante do Senhor. E depois os nossos joelhos. Que essa humildade venha de dentro primeiro, depois de fora. Então, é termos um coração quebrantado. É realmente tremermos diante de Deus. É termos esse temor mesmo, né? Um tipo de medo mesmo do maravilhoso poder e da presença de Deus. Nós precisamos aprender a temer a Deus e a nos humilhar diante dele, a chorar, né? A nos entristecer pelos nossos pecados, trocar o risinho pelo lamento, né? É muito bom nós sorrirmos, sim, mas tem momentos que nós devemos chorar diante de Deus para nos aproximar dele. E aí Deus vai nos exaltar. Não somos nós que nos exaltamos, não são os nossos irmãos que vão nos exaltar com elogios e tudo mais, mas Deus nos exalta. Deus exalta aqueles que se humilham. Então, ao entregarmos o controle da nossa vida para Deus, quando nós entendemos como nos sujeitar, como nos aproximar e como nos humilhar diante dele, Cristo então vai nos capacitar para vivermos da maneira como Ele quer, para enxergarmos esses inimigos, né, que estão presentes na nossa vida, o mundo, a carne, o diabo, e para vencer todas essas guerras, né? Nós não precisamos ficar lutando, né, contra os nossos irmãos, nós não precisamos ficar lutando com a nossa vaidade, né? Nós não precisamos lutar muito menos contra Deus. Nós devemos deixar tudo isso na cruz, nos pés de Deus, ali no altar dele, e viver da maneira como Ele quer. A nossa única luta é contra o pecado. A nossa única guerra mesmo que nós devemos lutar aqui é contra o pecado que habita em nós e que habita nesse mundo. E lutar para que o nome de Deus seja glorificado. Lutar para levarmos o Evangelho a todas as criaturas, para que elas venham a conhecer o poder salvador que Cristo tem e o perdão que Ele nos oferece. Amém? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo estudo.